Em Jaboticabal, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública na área da saúde, com aumento expressivo de casos de síndrome respiratória aguda grave, doenças cardiovasculares. A morte de um bebê de 7 meses por bronquiolite é investigada. Quem frequentou a UPA de Jaboticabal nos últimos dias tem percebido que as cadeiras da recepção estão todas ocupadas e as máscaras se tornaram itens essenciais. O Vilmar buscou atendimento porque está sentindo dores e muita tosse. E agora corre atrás de um exame de raio-x. A gente vem, a atenção deles não está aquela atenção para a gente. Inclusive eu vim quarta-feira passada aqui e pedi um raio-x do peito, que eu não estou aguentando, né? Inclusive onde que eu trabalho, eles até me afastaram por conta disso. Os casos de doenças respiratórias tiveram um crescimento expressivo na cidade. Já são quase 700 atendimentos por dia só na UPA. O tempo seco tem agravado o quadro. A síndrome respiratória aguda grave e as doenças cardiovasculares estão sobrecarregando toda a rede de saúde. O último levantamento divulgado pela Prefeitura de Jaboticabal mostrou que nos últimos 20 dias, 36 crianças foram diagnosticadas com síndrome respiratória infantil. Diante desse cenário, a cidade decretou estado de calamidade pública na área da saúde. O documento foi publicado no Diário Oficial e já está em vigor. Com a medida, a Prefeitura ganha agilidade, sem precisar passar pelos trâmites normais de licitação. O município adotou, então, a prática comumente usada, né? Inclusive isso em anos anteriores, na mesma época, o município também adotou essas medidas de austeridade, publicou um decreto de calamidade. Esse decreto de calamidade, ele na prática, ele surte vários efeitos, dentre eles a possibilidade de maior facilidade na contratação, na busca de aquisição de insumos, medicamentos, aparelhagem, né, que possa atender essa síndrome respiratória. Jaboticabal também funciona como polo regional de saúde e atende moradores de cidades vizinhas que não têm estrutura própria. Isso explica a pressão ainda maior sobre a UPA nos momentos de crise. Para orientar a população, conversamos com o pneumologista Júlio César Bruno, que explica os motivos do aumento desses casos. Estamos vendo, por exemplo, um fenômeno aí de inversões térmicas, né? E isso tudo faz com que populações suscetíveis contraiam, vamos dizer assim, infecções respiratórias, principalmente virais. Dentre elas, as mais temidas são pelo vírus da influenza, da Covid e sincicial respiratória. O especialista também diz quando o paciente deve buscar atendimento de urgência. Principalmente crianças que possuem algum tipo de problemas prematuros, que têm, vamos dizer assim, alguma doença respiratória, alergia respiratória, que apresentem quadro aí de asma, de bronquite. Esses indivíduos aí, essas crianças, elas são mais suscetíveis. Outro grupo que nos chama muita atenção seriam os idosos. As outras viroses respiratórias, principalmente nesses grupos aí que são mais suscetíveis a terem complicações, começou a ter dificuldade respiratória, né, ao esforço e principalmente em repouso, procurar um atendimento médico. A Prefeitura garante que segue monitorando o cenário e que o foco é um só: garantir atendimento para quem precisa. As outras medidas, a não ser o decreto, elas são, na verdade, elas já são medidas preventivas, né? Vacinação, e o município já as adotou. Porém, com a época, com o tempo, isso fica inefetivo. A partir do momento da publicação do decreto, elas já surtem seus efeitos. Ou seja, nós já podemos, de repente, né, os pacientes eles ficam à mercê do sistema CROSS, que é um sistema um tanto quanto deficitário na busca de vagas, né? Então, o município, com esse decreto, ele já tem toda a autonomia necessária a contratar vagas em hospitais, até mesmo particulares, para que possa suprir a necessidade do município. Procurar evitar lugares assim fechados, onde tem muita gente, procurar não visitar pessoas que a gente sabidamente tem um conhecimento que ela tem tá com alguma infecção, tipo uma gripe, evitar esse tipo de contato.
procurar lavar a mão, procurar, se não tiver condições, usar, por exemplo, uma máscara. As autoridades, né, que cuidam da nossa saúde deviam se preocupar cada vez mais, né? Não vamos culpar ninguém, eu acho que aqui a gente tem que unir, né? A população está pedindo socorro, né, para a nossa saúde que está precária. De Jaboticabal, Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E vamos repercutir esse assunto agora com o Matheus Delbon, especialista em administração pública. Delbon, bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quando a cidade, então, enfrenta, né, um número expressivo de atendimentos na saúde, como é que a administração decide onde investir primeiro os recursos disponíveis? Matheus, boa tarde a você. Boa tarde a todos. A gente imagina que uma prefeitura, para decretar um estado de emergência, estado de calamidade, ela já tem analisado o seu gargalo crítico, ou seja, qual o ponto que ela vai precisar fazer investimento sem licitação de forma rápida e na qual o processo licitatório não atenderia. Então, a gente imagina que ela tenha feito esse estudo, olha, a minha capacidade instalada é X, se eu passar desse determinado ponto, eu vou gastar recursos. Então, normalmente, ela, ao fazer o decreto de calamidade, se bem planejado, ele ainda não tem definido aonde ela vai investir primeiro, o que ela tem definido quais são os gargalos, né? Os gatilhos, olha, passou desse ponto, a gente começa a comprar equipamento, começa a comprar medicamento, né? E vamos explicar para a população o seguinte, a importância de um decreto desse, né? Vamos imaginar na vida comum de um cidadão, ela tem uma emergência na sua casa, você pega o telefone, você liga para o primeiro fornecedor, você sai no mercado, compra alguma coisa, vem e repõe. Na prefeitura, por ser recurso público, o processo de licitação é demorado, ele tem várias fases, tem que ter cotação, que leva mais de mês, às vezes 45 dias, 60 dias, para o processo ser concluído. Então, esse decreto é basicamente um gatilho, olha, precisou, eu vou sair, vou comprar no mesmo dia, na mesma hora, entrega no dia seguinte, posso contactar fornecedor. Então, basicamente, ele garante que a gente tenha, na administração pública, a agilidade que normalmente a administração privada já tem, né? A gente tem na nossa vida cotidiana. Mas é preciso muita atenção, né, Matheus, com a transparência, com a fiscalização desses contratos que surgem aí nessas épocas emergenciais de calamidade, né? É preciso estar de olho. Vamos lembrar que dispensa de licitação não é dispensa de controle, né? Ela tem que publicar todas as despesas que ela vai fazendo com dispensa no Diário Oficial do município, portal de transparência em até 24 horas. O Tribunal de Contas do Estado ele é notificado que o município está com esse tipo de contratação, o que vai provavelmente trazer uma auditoria mais específica, mais efetiva, para evitar que esses gastos foram realmente necessários e foram feitos da forma correta. Então, não quer dizer que não vai ter controle posterior, não. E Jaboticabal atende, óbvio, não só os pacientes lá da cidade, mas também aqueles que vêm de cidades vizinhas. Funciona como, então, né, um polo regional de atendimento. Com essa característica, ou como essa característica ela influencia o planejamento e até o financiamento de serviços de saúde no município? Esse é um problema crítico do sistema SUS como um todo, para os pequenos municípios, na atenção básica e responsabilidade municipal, mas nem todos têm a mesma capacidade, que acaba a média e alta complexidade aí tendo seus polos de atendimento. Existem sim mecanismos para ajustar isso, né? Você pode fazer o ajuste dessas receitas. Olha, a população de Monte Alto, ao lado de Jaboticabal, é atendida aqui, então ela vai receber esses recursos são direcionados à prefeitura, e outras soluções são os consórcios intermunicipais, que muitas vezes são feitos entre os municípios para garantir que uma cidade não seja penalizada, porque ela não pode simplesmente negar atendimento às outras populações de outros municípios. Esse decreto de calamidade, Delbon, é uma solução emergencial, né? Mas quais políticas públicas poderiam ser, então, implementadas para tentar, pelo menos, reduzir essa sobrecarga nas unidades de pronto atendimento nessa época de crises respiratórias? Eu acho que, assim, você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo, né? A gente está tendo uma frente fria realmente inesperada, então isso gera um pouco de demanda. A vacinação esse ano, infelizmente, não foi muito efetiva na maioria dos municípios, não tem os dados sobre Jaboticabal, mas a grande média não foi efetiva. Então, talvez aí a gente tenha que repensar a própria política de vacinação.
né? Outros países têm tentado, por exemplo, o uso de política que a gente chama de nudge, que é o agente comunitário simplesmente já marcar, né, principalmente para os idosos, população de risco, olha, o seu horário de vacinação é terça-feira às 2h. Então gera um compromisso, gera um comprometimento para que ele vá. Aqui fica muito, você abre a campanha, você pede que ele venha, por favor, até o atendimento. Então, às vezes, você tem políticas preventivas mais ativas, né? E também o sistema de regulação funcionar melhor. Às vezes, muitas vezes, muitos casos que hoje estão na UPA, se monitorados aí pelos agentes comunitários nas semanas anteriores, poderiam ter sido atendidos nas UBS, de outra forma, evitando aí o gargalo no sistema de pronto atendimento. Especialista em administração pública, Matheus Delbon, obrigado pela presença aqui. Delbon, um abraço e até mais. Um abraço, muito obrigado. Valeu.